Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Permanecei, ó Pai, com vossa família, e na vossa bondade fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, nossa medianeira, nossa advogada, nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, continuação no de ontem, na qual nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo João, que nós vimos 2 sinais de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto sinal, Jesus saciou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E o quinto sinal, Jesus andando sobre o mar. Os discípulos enxergam Jesus andando sobre o mar. Os discípulos estavam com medo
das ondas do mar e dos ventos. E Jesus se anima aos discípulos: coragem, sou eu. E agora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos vendo uma teologia do Pai e do Filho. Que o Pai enviou o Filho. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, e quem crê nele tem a vida eterna. Que, como bem sabemos, que a vida eterna começa aqui, começa agora. A vida eterna é fazer a vontade de Deus, é estar em Deus. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, continuação no de ontem, Jesus respondendo: eu sou o pão da vida, dizendo à multidão, aquela multidão que ele saciou com 5 pães e 2 peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e do que sobraram, recolheram e colocaram em cestos, e nós comemos até hoje em nossas refeições. Que ele nos alimenta interiormente com a sua palavra, e se alimentando com a sua palavra, somos alimentados fisicamente. E hoje ele dizendo: eu sou o pão da vida. Como bem sabemos, toda vez no Santo Evangelho segundo João, que Jesus está dizendo eu sou, está respondendo uma metáfora lá do Antigo Testamento, onde o Senhor Deus revelou a Moisés: eu sou o que sou. E quem é, nós encontramos aqui no Evangelho segundo João. Hoje eu sou o pão da vida. Eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Aqui no Novo Testamento, no Santo Evangelho de hoje. Quem crê nele tem a vida eterna. Nunca mais terá fome, e quem crê nele nunca mais terá sede. É alimentado eternamente, é alimentado para sempre. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem tem fé, quem acredita nele, permanece nele. Todos os que o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Criador de todas as coisas, de todo o cosmos, nos ama com amor infinito. E Ele nos ama e nos chama a todos nós para permanecer nele. Que o Pai confia, e quando cada um de nós permanece nele, tem a vida eternamente. Que a vida eterna é estar em Deus, que Deus está em nós. Que ele desceu do céu, que Deus se fez humano, enviou o seu Filho ao mundo, que ele veio, Jesus argumentando em sua humanidade, que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E aquele que o enviou é o Pai, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Que a sua vontade é que todos os entes humanos tenham a vida. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos semeando justiça, amor e paz. Sejamos justos. Em todos os lugares onde nós estivermos, temos que testemunhar a nossa fé, que trabalhar pela justiça, pela paz. Tenhamos paz, que a paz de Cristo, semeando justiça, amor e caridade. Que todos os entes humanos, todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, o Pai, o Todo-Poderoso, confiou a seu Filho, o Cristo Senhor, e ele ressuscita no último dia.
todos nós ressuscitamos em Cristo, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Que a vontade do Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o princípio sem princípio, é que todos tenham a vida eterna, que todos permaneçam em vós, permaneçam no Filho, e o Filho ressuscita no último dia. Que a ressurreição de Cristo, que nós estamos celebrando, nós celebramos na Santa Páscoa e estamos no tempo da Páscoa, e em todos os domingos nós o celebramos, é a nossa ressurreição. Por isso, ele ressuscita cada um no último dia. Mas temos que crer, que ter fé, que acreditar, que ter amor e caridade, que viver a justiça. Sejamos justos, sejamos perfeitos e estejamos se alimentando do pão da vida, que é Cristo Senhor. Creiamos, tenhamos fé, que a pedagogia fundamental do Santo Evangelho é crer, é acreditar, é ter fé, é se alimentar do pão da vida. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo e estejam se alimentando do pão da vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, e que tudo seja renovado em toda a Santa Igreja, em todo o universo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria,
alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creiamos, tenhamos fé e estejamos se alimentando do pão da vida. Que a psicologia fundamental do Santo Evangelho de hoje é crer, é ter fé, é acreditar que quem crê tem a vida eterna. E estejamos rezando uns pelos outros, estejamos se alimentando do pão da vida. Siamo